Colega médico, você sabe avaliar um nódulo de tireoide utilizando o T-RADS do Colégio Americano de Radiologia? No vídeo de hoje você vai aprender as 5 categorias de avaliação de nódulo de tireoide, quais parâmetros você avalia em cada uma delas, como pontuar esses nódulos de acordo com o T-RADS do Colégio Americano de Radiologia. Vem comigo! Dando continuidade então ao nosso módulo de T-RADS, hoje, como eu avisei na aula passada, nós vamos dar continuidade falando da parte 2 dessa aula introdutória ao sistema de classificação de nódulos tireoidianos, conhecido como T-RADS, do Colégio Americano de Radiologia. Então hoje a gente vai ver quais são os parâmetros avaliados e, de maneira resumida, como avaliar e pontuar esses diferentes parâmetros. Lembrando, essa é uma aula introdutória, eu vou fazer aqui uma explanação resumida, didática e simplificada, porque depois a gente vai ter uma aula para cada uma dessas 5 categorias que eu vou mostrar hoje, tá? Então, para vocês entenderem, o T-RADS ele utiliza 5 categorias de classificação: composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos. Então, hoje eu vou falar de maneira simplificada sobre cada uma delas, o que avaliar, quais pontos a gente dá para cada um desses parâmetros, e posteriormente a gente vai ter uma aula para cada categoria. Então vai ter uma aula só para composição, aprofundando nessa discussão, depois para ecogenicidade e assim sucessivamente, certinho? Então, composição. Basicamente existem 4 tipos de composição diferente de acordo com o T-RADS. A primeira delas é a composição cística, é o famoso cisto coloide, né? Que é o quê? É o nódulo preenchido completamente de líquido, né? E o líquido, como a gente sabe no ultrassom, ele é escuro, ele é preto, ele é anecoico, não tem ecos internos, tá? Então esse é o cisto. Muitas vezes ele pode ter esses focos ecogênicos no seu interior, que nada mais são do que granulações coloides ou coloide espesso, como eles são conhecidos. E assim como os cistos, eles costumam ter reforço posterior, tá? Reforço posterior no Doppler, eles não têm fluxo vascular ao Doppler colorido. E os cistos, como eles são 100% das vezes benignos, eles não levam nenhum ponto, né? Lembrando que a pontuação do T-RADS, quanto maior o número de pontos, maior é a predição de risco de malignidade, né? Existe uma relação aí direta entre o número de pontos e o risco que esse nódulo tem de ser um nódulo maligno, especificamente de ser mais um nódulo, né, um carcinoma papilífero de tireoide. Então o cisto, como ele não tem nenhum risco, ele é uma lesão benigna 100% das vezes, então ele não leva nenhum ponto e é considerado o T-RADS 1, que é uma classificação completamente benigna. Então, uma vez que você visualize um cisto coloide na tireoide, essas lesões elas são classificadas diretamente como T-RADS 1 e nada precisa ser feito porque são achados benignos. Ainda dentro da classificação de cistos, existe o que o T-RADS chama de nódulo quase completamente cístico. O que seria isso? Esse aqui é um cisto gigante da tireoide, né? Você vê que ele ocupa basicamente todo o lobo tireoidiano. Aqui na margem anterior desse cisto, a gente tem artefatos de reverberação, tá? Mas, se você observar bem, existe uma pequena área sólida anterior aqui nesse cisto, tá? O T-RADS diz que quando essa área sólida ocupa menos de 5% de um cisto, como nesse caso, né, então você tem um grande cisto com uma área sólida ocupando menos de 5% do volume nodular. Ele ainda assim é considerado dentro da categoria de cisto, né, e aí é chamado especificamente de nódulo quase completamente cístico, mas da mesma forma é uma lesão 100% benigna e não pontua, considerado também T-RADS 1. Agora a gente vai para o segundo classificação dentro da composição, que é o nódulo espongiforme. Aqui eu trouxe 3 nódulos distintos para vocês entenderem, né? Então o que vocês veem em comum em cada um desses 3 nódulos? É um nódulo cheio de buraquinho, cheio de áreas císticas, né? Se você for observar, ó, tem várias áreas císticas dentro de cada um deles.
várias perfurações que se assemelham a uma esponja, né? Ou seja, o termo espongiforme vem com a forma semelhante a uma esponja, espongiforme, que aqui eu trouxe uma ilustração de uma esponja, uma imagem de uma esponja, exatamente demonstrando, ó, a característica. Quando você olha para esse nódulo, você lembra o quê? De uma esponja. Então esse nódulo, vários estudos, né, já tem séries de estudos, séries de casos, demonstrando que a predição de malignidade dessas lesões são próximo a zero. Então eles também, quando você estiver diante de um nódulo espongiforme, com composição espongiforme, você dá 0 pontos e ele é considerado T-RADS 1. Você não precisa classificar as demais categorias. Então, o nódulo espongiforme, uma vez que você esteja diante dele, você não precisa classificar ecogenicidade, forma, margens nem focos ecogênicos. Se você está diante de um nódulo espongiforme, ele automaticamente já é considerado benigno, T-RADS 1, e assim como o cisto coloide, nada precisa ser feito. De novo, é um nódulo também com uma característica tipicamente benigna, menos frequente de ser encontrado na prática, mas quando você encontra esse padrão nodular, você está diante de um nódulo benigno da tireoide, tá? Por isso que ele não pontua, por isso que ele é considerado um T-RADS 1. Vamos para a terceira categoria de composição, que é o nódulo misto. Por que ele é misto? Porque ele mistura duas composições. O cisto, ou seja, ele tem áreas líquidas, áreas císticas, e sólido, ele tem áreas sólidas, tá? Quando eu tenho o componente sólido ocupando mais de 50% do volume desse nódulo, eu digo que ele é um nódulo misto, predominantemente sólido. O componente sólido, nesse caso, vai ser predominante, ou seja, vai ocupar mais de 50% do volume nodular. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho o componente cístico ocupando mais de 50% do volume do nódulo, eu tenho um nódulo misto predominantemente cístico, tá? Essa diferença do predomínio do componente não tem um significado de risco, tá? A predição de risco é a mesma, é apenas uma questão de nomenclatura. E os nódulos mistos, eles vão receber um ponto dentro da categoria composição, certo? E o quarto e último da composição é o nódulo sólido. O que é o nódulo sólido? É esse nódulo que é preenchido completamente por tecido. Então você não vê nenhuma área líquida, nenhuma área escura, nenhuma área anecoica dentro do nódulo sólido. Então esse nódulo, ele pontua o quê? Ele leva 2 pontos na categoria composição. E aí, dentro dessa classificação de nódulo sólido, de novo a gente tem o que é conhecido como nódulo quase completamente sólido, que é o quê? É aquele nódulo onde ele basicamente ele tem só tecido na sua composição, porém eu vejo ali em menos de 5% do volume nodular uma ou outra área cística, mas tem que ser uma área cística muito sutil, muito pequena, que ocupe menos de 5% do volume, como essa aqui. Você lembre-se, você não precisa ficar calculando o volume, ficar medindo, porque isso leva tempo, isso demanda tempo desnecessário. Essa avaliação de menos de 5% do volume é uma avaliação subjetiva, tá, pessoal? Você vai olhar o nódulo e você vai dizer, poxa, essa área cística é muito pequena, ela ocupa menos de 5% do volume nodular, então eu vou considerar esse nódulo como quase completamente sólido, e ele, da mesma forma do componente sólido, ele vai levar 2 pontos na composição, tá? Então essas avaliações, tanto do cístico como sendo quase completamente cístico, como do sólido quase completamente sólido, avaliação subjetiva. Você não precisa ficar quantificando, fazendo 3 medidas para calcular volume, tá, gente? Avaliação no olhômetro. E aí, tá gostando do conteúdo? Não esquece de deixar o seu like. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrá-lo para outros colegas médicos que possam estar interessados nesse assunto. Vamos para a segunda categoria, que é a categoria ecogenicidade, tá? Então, a ecogenicidade, como a gente já viu, é do cisto, a primeira delas, que, como a gente sabe, o cisto
ele é composto exclusivamente de líquido. Os líquidos não geram ecos no ultrassom, portanto, são considerados anecoicos, tá? Mas aqui um adendo. Quando você vai descrever um cisto na tireoide, você não precisa colocar cisto anecoico, porque isso é redundante, tá, pessoal? Todo cisto, toda lesão completamente preenchida por líquido, ela é por definição anecoica, porque os líquidos no ultrassom, eles não refletem ecos, eles não geram ecos. Então eles são anecoicos. O prefixo an, do latim significa ausência de ecos. Então todo líquido ele é uma ausência de ecos, ele não gera ecos. Então o cisto, por definição, ele é anecoico. Mas quando você for descrever, você descreve como cisto coloide, né? Cisto localizado em tal lobo da tireoide. Você não precisa colocar como cisto anecoico. Isso é redundante. Aqui, ele está aqui na categoria apenas por uma questão de definição, certo? De novo, 0 pontos. Então, a gente já viu que a lesão cística e o nódulo espongiforme, os dois são nódulos estritamente benignos e estritamente classificados como T-RADS 1. Já vão direto para a classificação. Caracterizou um cisto, caracterizou um nódulo espongiforme, vai direto para T-RADS 1, achado benigno, certo? Segundo, são os nódulos hiperecóicos. O que é um nódulo hiperecóico? Olha o prefixo, hiper, acima de, maior que, ou seja, a ecogenicidade do nódulo, ou seja, a escala de cinza do nódulo, ela é maior do que da glândula tireoide. Então, se você olhar aqui, para você que já sabe, já entende, você vai perceber que essa tireoide ela tem uma textura alterada, ela tem uma ecotextura heterogênea, tá? E uma ecotextura com ecogenicidade reduzida. Essa glândula tireoide ela está hipoecogênica. Então esses nódulos hiperecóicos, eles geralmente aparecem no contexto de tireoidite, que é esse nosso caso aqui, tá? É uma paciente com tireoidite, uma glândula tireoide heterogênea com a hipoecogenicidade difusa e esse nódulo com uma ecogenicidade aumentada em relação ao parênquima da tireoide. Então, se você comparar aqui o parênquima da tireoide com o nódulo, você vai ver que o nódulo ele tem uma ecogenicidade maior que o da glândula tireoide, ou seja, ele é hiperecóico. Esses nódulos ganham um ponto na classificação do T-RADS. E quando o nódulo tem a mesma ecogenicidade do parênquima, né? Então, se você olhar esses dois exemplos, ó, o nódulo aqui e o nódulo aqui, ambos têm a mesma ecogenicidade da glândula em volta deles. Isso é um nódulo isoecóico, ou seja, mesma ecogenicidade. Iso igual, ecóico, mesma ecogenicidade similar. Então os nódulos isoecóicos, assim como os hiperecóicos, recebem um ponto no critério ecogenicidade. Terceiro parâmetro são os nódulos hipoecóicos. Como o nome está falando, hipo, abaixo de, menor que, nódulos com ecogenicidade inferior à da tireoide. Se vocês perceberem esses dois exemplos de nódulos, eles são mais escuros, ou seja, eles têm uma ecogenicidade menor do que o da glândula adjacente. Então eles são considerados hipoecóicos. Eles recebem esse padrão, né, de hipoecogenicidade, recebe 2 pontos no critério ecogenicidade do T-RADS. E o quarto critério, que é o menos comum encontrado na prática, porém é o mais específico para predizer malignidade, é o nódulo muito hipoecóico. O que seria isso, Augusto? Veja, se você comparar com o anterior, você vai ver que o nódulo muito hipoecóico, ele também, assim como o hipoecóico, ele tem uma ecogenicidade menor do que da glândula adjacente. Ok. E por que ele não é hipoecóico só, Augusto? Porque se você comparar a ecogenicidade desse nódulo, você vai ver que a ecogenicidade dele é ainda inferior à da musculatura pré-tireoidiana, tá? Então, quando você estudar anatomia, se você já souber da anatomia cervical, você vai ver que aqui anteriormente à tireoide, você tem o que a gente chama de músculos pré-tireoidianos ou pré-tireoideos, né? Quais são os principais? É o músculo externo-tireoideo e o músculo externo-ióideo,
que são músculos que vão do externo até a lâmina, né, da cartilagem tireoide, e o outro vai do externo até o osso hioide. Esses músculos anteriores aqui, ó, eles margeiam essa face anterior da glândula, e quando o nódulo tem uma ecogenicidade não apenas inferior à glândula, mas também inferior à ecogenicidade desses músculos, como vocês podem ver, ó, o nódulo ele é mais escuro do que a própria musculatura. Então esses nódulos é que são considerados muito hipoecóicos, tá? Eles são mais raros de serem vistos, porém quando eles estão presentes, eles são é um padrão de ecogenicidade de risco. Ele levanta mais a suspeita disso ser um nódulo maligno, certo? E por isso eles ganham 3 pontos. Tá? Então, observem bem esse padrão. A ecogenicidade dele vai ser inferior não apenas à da glândula, mas também da musculatura pré-tireoidiana. Vamos agora para a avaliação do terceiro parâmetro, que é a forma do nódulo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, a forma do nódulo, segundo o T-Hades, do Colégio Americano, ela sempre deve ser avaliada numa varredura axial, numa varredura horizontal da glândula tireoide. Como vocês podem perceber aqui, ó. Se vocês olharem aqui com cautela, vocês vão ver aqui, ó, a carótida comum e a jugular interna. Aqui a traqueia, né, numa varredura axial da glândula. Então, sempre para avaliar a forma, eu tenho que vir nesse eixo horizontal da glândula. E aí, o que eu vou avaliar no nódulo? Eu vou avaliar 2 eixos desse nódulo, na varredura axial da glândula. O eixo horizontal, aqui representado por essas medidas aqui do número 1, e o eixo perpendicular a esse, que é o eixo vertical ou eixo antero-posterior. E a partir daí eu vou definir a forma desse nódulo. Nesse caso específico, o que aconteceu aqui? Ó? O eixo horizontal, que é esse eixo 1, ele é maior do que o eixo antero-posterior do nódulo. Quando isso acontece, eu digo que esse nódulo é mais largo do que alto. E essa é uma forma comumente encontrada em nódulos benignos. E é por isso que ela ganha 0 pontos. Por quê? Porque é uma forma frequentemente associada a nódulos benignos da tireoide. Tá bom? Aqui o reforço do aprendizado que a forma deve ser avaliada no plano axial da glândula tireoide. Agora o segundo exemplo. De novo, né, o eixo axial da glândula, aqui a traqueia, aqui a glândula tireoide, aqui a musculatura pré-tireoidiana, aqui musculatura posterior à tireoide, né, musculatura longa do pescoço. E aqui, se você observar, olha que interessante. O que tem de diferente nesse nódulo aqui, ó, em relação ao anterior? Se eu traçar o eixo vertical dele, ou o eixo antero-posterior, ele é maior do que o eixo horizontal. Olha que interessante. Então esse nódulo aqui, diferentemente do anterior, ele é mais alto do que largo. Ou seja, o eixo antero-posterior dele é maior do que o eixo horizontal. E esse padrão nodular, ele é mais frequentemente encontrado em nódulos malignos. Ele é um preditor de risco de malignidade. E é por isso que ele vai ganhar muito mais pontos. Ele ganha 3 pontos em detrimento da forma anterior, que é geralmente benigna, que ganha 0 pontos. Só te relembrando que essa é uma aula introdutória. Eu vou trazer mais vídeos no canal aprofundando cada uma dessas categorias. Então, para não perder nenhuma dessas aulas, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sino para que o YouTube possa te notificar quando essas aulas estiverem disponíveis aqui no canal. Vamos agora para a quarta categoria de avaliação dos nódulos de tireoide, segundo o T-Hades, do Colégio Americano, que são as margens do nódulo. O que são as margens, Augusto? As margens, pessoal, é exatamente essa transição aqui, ó, entre o nódulo e a glândula tireoide. Então essa transição, essa passagem do que é nódulo para o que é tireoide, é onde eu observo as margens do nódulo. E esse primeiro parâmetro aqui, se você observar, ó, a gente tem uma margem muito bem circunscrita, uma margem bem delineada. Se você imaginar
pegando um pincel, pegando um lápis e tentando contornar, você saberia exatamente onde contornar esse nódulo. Então imagina você fazendo um desenhozinho aqui, ó. Você conseguiria circunscrever exatamente a margem desse nódulo. Então isso é considerado o quê? Uma margem lisa e regular. Essa margem é uma margem comumente encontrada em nódulos benignos, portanto, ela não vai ganhar nenhum ponto, 0 pontos. Um outro padrão de margens é o que é chamado de margem mal definida. Se você olhar esse nódulo aqui, você até consegue definir as margens dessa região mais anterior. Só que se você for para cá e para a região posterior do nódulo, você fica na dúvida onde tem nódulo e onde está o parênquima, né? Onde tem nódulo, onde está o parênquima. Então, você tem uma indefinição das margens do nódulo. Você não consegue delinear com lápis, você não consegue circunscrever muito bem onde começa e onde termina o nódulo. Então isso é um nódulo de margens mal definidas. Porém, esse parâmetro, pessoal, ele pode ser encontrado frequentemente em nódulos benignos. Nódulos coloides, é comum que eles tenham ali uma transição meio indefinida entre o parênquima e o nódulo. E é por isso que esse padrão de margem mal definida, ele não é um preditor de malignidade, por isso que ele leva 0 pontos. Não tem relação com câncer, não tem relação com nódulos malignos, tá? É apenas uma descrição, mas que é frequentemente encontrada ali em nódulos benignos, em nódulos coloides. Terceiro parâmetro de margem são as margens irregulares ou lobuladas. Olha esse nódulo aqui, pessoal. Se você for tentar delinear o nódulo, você vai ver que ele tem aqui, ó, umas reentrâncias, umas saliências, né, umas excrescências aqui, ó. A mesma coisa nesse outro nódulo aqui, ó. Ele meio que tem umas margens lobuladas aqui na face anterior dele. Então esses nódulos aqui, eles são irregulares. As margens dele, a transição dele do nódulo para a tireoide, ela é irregular, ela é lobulada. Então são margens mais suspeitas e por isso elas ganham 2 pontos. Tá? Então lembra, diferentemente da margem da do primeiro parâmetro, que são margens lisas, onde você delineia ali como se fosse uma estrutura ovoide, uma estrutura circunferencial, uma estrutura ovalada, aqui você vê que ela é irregular. Ela tem formas geométricas que não são lisas, tá? São nódulos, então, com margens irregulares ou lobuladas e vão ganhar 2 pontos. O quarto parâmetro é o que a gente chama de extensão extratiroidiana. Isso aqui na prática o pessoal confunde bastante, tá, pessoal? Eu não vou aprofundar aqui, porque como eu já falei anteriormente, vai ter uma aula só sobre margens, só sobre as categorias, onde eu vou aprofundar, vou trazer dados de literatura, vou trazer mais exemplos para a gente conseguir aprofundar mais esse conhecimento. Mas quando a gente avalia a anatomia da tireoide, se você observar aqui é uma varredura, vamos lá, vamos para a anatomia, né? Uma varredura axial do lobo direito da tireoide, tá? Aqui está metade da traqueia, porque esse corte pegou só a metade direita, né, da tireoide. Então aqui eu tenho traqueia, o lobo direito, aqui uma parte do istmo, aqui eu estou vendo a carótida comum, a jugular interna vai estar mais aqui, musculatura pré-tireoidiana, tecido adiposo, pele. Se você observar esse nódulo, pessoal, o que ele faz aqui, ó? A tireoide tem aqui, ó, uma área de transição com a musculatura, que é muito bem definida por uma linha ecogênica. Tá vendo aqui, ó? O que acontece aqui quando chega nesse nódulo? Essa área aqui ficou comprometida. Se você observar bem esse nódulo, ele invade anteriormente essa margem anterior, essa cápsula da tireoide. Ele passa dela, ele transpassa essa margem e invade a musculatura aqui. Aqui nessa margem anterior teria que ter musculatura pré-tireoidiana. Então esse nódulo ele sai do parênquima, ele ultrapassa a cápsula e invade a musculatura. Então isso é o que eu chamo classicamente de uma extensão extratireoidiana. Esse é o achado mais específico para malignidade. É o achado que é praticamente patognomônico de câncer, praticamente patognomônico de carcinoma papilífero. Tá? São eles que fazem essa invasão de tecidos pré-tireoidianos, de tecidos paratireoidianos. E nesses casos, quando eu estou diante disso, eu dou 3 pontos pelo alto risco, pelo alto valor preditivo
de malignidade. Olha que bacana, se você quiser acessar todo o conteúdo sobre T-Hades e outros temas de tireoide, você tem todos eles disponíveis lá na Escola de Ultrassom, aqui somando mais de 4 horas de conteúdo só na parte de cervical, e não só isso, veja a quantidade de disciplinas, de especialidades que a gente disponibiliza lá na escola: dermatologia, ginecologia, mama, medicina interna, músculo esquelético, obstetrícia e muito mais. Se você quer acessar e conhecer mais sobre a Escola de Ultrassom, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para o quinto e último parâmetro, a quinta e última categoria de risco, que são os focos ecogênicos, tá? Lembrando, pessoal, as 4 categorias anteriores: composição, ecogenicidade, forma e margens, eu só posso escolher, para cada nódulo, eu só posso escolher um parâmetro dentro de cada uma delas. Aqui nos focos ecogênicos, é a única categoria que eu posso escolher mais de um parâmetro. Então, o mesmo nódulo, ele pode ter macrocalcificações, e ele pode ter calcificações periféricas, e ele pode ter focos ecogênicos pontiformes. Então, o mesmo nódulo, ele pode ter 3 parâmetros ao mesmo tempo de focos ecogênicos. Isso só é possível, esse parâmetro de adição, só é possível aqui nos focos ecogênicos. Nos anteriores, eu tenho que escolher um parâmetro dentro de cada categoria, tá bom? O que seriam, então, os focos ecogênicos com longa cauda de cometa? Tá? Esse parâmetro aqui de foco ecogênico, ele é bastante característico dos nódulos coloides, que são nódulos benignos, sejam cistos, sejam nódulos espongiformes, sejam nódulos mistos. Eu posso encontrar aqui, ó, esse parâmetro, né, esse foco ecogênico, ou seja, esse pontinho branco que faz essa cauda de cometa, ou seja, essa linha branca posterior a ele, tá? O que eu defino como longa cauda de cometa? É quando essa linha posterior ecogênica, essa linha branca, ela mede mais do que 1 milímetro. Isso é, por definição, uma longa cauda de cometa. E esses achados, eles são bem característicos de nódulos coloides, de nódulos benignos, e por isso mesmo eles não pontuam dentro do T-Hades, tá? O segundo parâmetro de foco são as macrocalcificações. Olha só esse nódulo, aqui que está o nódulo, tá? Esse nódulo sólido, hipoecóico, margens irregulares, e ele tem esse foco ecogênico, ó, com essa longa sombra posterior. Então, a macrocalcificação é exatamente esse foco ecogênico no interior de um nódulo, maior do que 1 milímetro, e que faz sombra posterior. Então, a definição de macrocalcificação de um nódulo de tireoide, segundo T-Hades, do Colégio Americano, são focos ecogênicos maiores do que 1 milímetro com sombra acústica posterior. Tá? A macrocalcificação, ela vai somar 1 ponto no critério de focos ecogênicos. O próximo foco ecogênico é a calcificação periférica, que são esses focos ecogênicos, ó, que margeiam o nódulo. Elas podem ser incompletas, quando elas margeiam parcialmente o nódulo, ou elas podem ser completas, quando elas margeiam completamente o nódulo. Tá bom? A calcificação periférica vai ganhar 2 pontos no parâmetro de focos ecogênicos. E agora sim, os focos ecogênicos pontiformes, eles são o quê? São esses pequenos pontos ecogênicos menores do que 1 milímetro e sem sombra posterior, tá? Esses são os famosos focos ecogênicos pontiformes. Eles ganham 3 pontos. Quando a gente for avaliar dentro da categoria focos ecogênicos, eu vou discriminar melhor, vou aprofundar a discussão, a gente vai entender quando valorizar esses achados, porque eles podem ser encontrados em nódulos benignos ou em nódulos malignos. Mas eu vou aprofundar isso melhor na aula específica que a gente vai ter aqui de focos ecogênicos. Então, fiquem ligados. Essa é uma aula introdutória. Nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, eu vou aprofundar em cada uma dessas categorias. Então, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum desses conteúdos.